Simetrias e grupos. A natureza é repleta de simetrias. As plantas, o rosto humano, um floco de neve, todas têm formas geométricas que apresentam certa simetria. Em geral, formas simétricas refletem um padrão estético de beleza natural, como nas listras de um tigre, ou criadas pelos homens, como o Partenon. A simetria é uma das mais importantes ideias na matemática. Seu estudo é feito com base na noção de transformações de objetos que vimos anteriormente. Simetria de uma figura é uma transformação que deixa a figura invariante, no sentido de que a figura permanece exatamente a mesma, embora pontos individuais possam ser movidos. Um exemplo de uma figura simétrica é o círculo. Qualquer rotação em torno do centro deixa o círculo invariante, embora os pontos possam ter se deslocado. Se a rotação for de 360 graus, os pontos também permanecem invariantes. Não somente objetos geométricos podem apresentar simetrias, como também equações algébricas e muitas outras entidades matemáticas. Por exemplo, nessa equação, se x e y forem trocados, a expressão não se altera. O estudo da simetria pertence a uma poderosa área da matemática denominada teoria dos grupos. Para dar uma ideia, através dessa teoria pode ser provado, usando a noção de equações polinomiais simétricas, a inexistência de soluções para a equação do quinto grau. Então, ao buscar simetrias, estamos realmente buscando grupos matematicamente associados. Do ponto de vista da geometria, um objeto pode apresentar nenhuma, uma ou mais simetrias. Por exemplo, a letra A permanece invariante quando refletida em um espelho colocado verticalmente. A letra S não tem simetria vertical nem horizontal, mas permanece inalterada quando girada de 180 graus. As letras H, X e I possuem todas as simetrias mencionadas, mas X tem ainda uma outra simetria representada pela rotação de 90 graus, se os braços formarem ângulos retos. Obviamente, a letra mais rica em simetrias é o O, que possui também a simetria circular. É interessante observar que, geralmente, quando nos referimos à simetria, falamos de simetria vertical. Isso é assim porque estamos acostumados com a simetria que o espelho vertical nos dá. Devido à gravidade, objetos na superfície da Terra, como figuras humanas, cadeiras, automóveis, etc., tendem a ter simetria vertical. Tanto é assim que, ao tirarmos uma foto, só conseguimos identificar que ela está no reverso se aparecer um texto ou um carro na mão errada da avenida. Mas não somente na matemática e na natureza existem simetrias. Simetrias têm sido por séculos um elemento predominante na arquitetura, seja nas edificações, pisos ou ornamentações. Elas também foram e são usadas na música, sendo Bach seu maior mestre, vide fuga número 1 do Cravo Bem Temperado. A filosofia tradicional chinesa descreve duas forças simétricas em todas as coisas no universo: Yin, o elemento escuro, e Yang, o elemento claro. Na teoria dos grupos, procuramos capturar esses padrões e colocá-los em forma que nos possibilita associar matematicamente simetrias e grupos. Esse conceito é de valor inestimável na matemática moderna e na física, tanto que Poincaré uma vez disse: a teoria dos grupos é toda a matemática. Vejamos por quê. A álgebra é fundamentada em postulados, ou axiomas, sobre elementos indefinidos. Esses elementos não são necessariamente números ou pontos, mas abstrações que podem ser tratadas de maneira consistente com os postulados. Existem muitas álgebras além da elementar, por exemplo, álgebra matricial, álgebra linear e etc. Cada uma possui seu conjunto de axiomas e leis de operação. Lembrando as leis da álgebra elementar, temos essas 9 leis. Para que uma álgebra funcione, as operações dentro do sistema devem configurar um conjunto fechado. Isto é, qualquer operação dentro do conjunto de números reais, por exemplo, resulta em um elemento do próprio conjunto de números reais. Qualquer sistema que satisfaça os postulados da álgebra elementar é chamado de campo.
Você poderá escolher um conjunto de números da forma, por exemplo, a menos b raiz de 3, com a e b racionais, verificar que eles compõem um campo. Porém, se tomarmos o conjunto dos inteiros, podemos ver que todas as leis para a configuração de um campo são atendidas, exceto uma, a lei 9, pois o inverso de um número inteiro nem sempre é um inteiro. Portanto, o conjunto dos inteiros não constitui um campo. Agora, se cancelarmos um ou mais dos postulados acima, estaríamos entrando em um sistema menos restrito. Por exemplo, tomamos as leis que definiam o campo e fazemos uma drástica eliminação de leis, mantendo unicamente essas três. Qualquer conjunto que satisfaça as três operações binárias que restaram, associativa, identidade e invertibilidade, é um conjunto fechado, é chamado de grupo. Para visualizar um grupo, vamos usar o triângulo equilátero. Se girarmos um triângulo equilátero ABC de 120 graus, os vértices se deslocam como na figura, mas a figura final tem exatamente a mesma aparência como na figura inicial. Então, podemos descrever uma simetria de um conjunto S, no caso o triângulo equilátero, como sendo um deslocamento rígido no plano, portanto em R2, tal que S permanece onde estava. Girar esse triângulo equilátero em 120 graus em torno do centro é uma óbvia simetria. Também girar em 240 graus é uma simetria. Uma terceira simetria é simplesmente não girar a figura, o que é equivalente a multiplicar por 1. Portanto, temos três simetrias possíveis. W, a rotação de 120 graus no sentido horário, V, a rotação de 240 graus, e I mantém todos os pontos do triângulo no mesmo lugar. Agora, girar 240 graus é o mesmo que girar 120 graus duas vezes, ou seja, W vezes W é igual a W quadrado igual a V. Analogamente, V quadrado igual a W. De fato, o produto de duas simetrias resulta em uma simetria conforme a tabela. Tomando-se a linha e a coluna nessa ordem, vemos que W ao cubo é igual a I. O que faz sentido, pois três rotações de 120 graus nos leva à posição inicial. Agora, observe que há mais um tipo de simetria no triângulo equilátero. Considere os vértices BC e o eixo vertical. Podemos refletir o triângulo ABC no eixo X e obteremos o triângulo ACB. Essa simetria chamamos de reflexão no eixo X. Da mesma forma, obtemos reflexões nos eixos Y e Z. Note que as reflexões colocam os vértices A, B e C em pontos diferentes dos gerados nas simetrias anteriores. Podemos então acrescentar a V, W e I mais três simetrias X, Y e Z e construir a tabela de multiplicação. Você poderá verificar que o conjunto definido pelas simetrias I, W, V, X, Y e Z é fechado sob a multiplicação. Por exemplo, se multiplicarmos x, y, aplicamos primeiro y e depois x e obtemos w. Então, xy é igual a w. Você também poderá verificar que as demais entradas na tabela estão corretas. Em geral, para determinar um grupo de simetrias de uma figura, temos que primeiro achar todas as simetrias possíveis e segundo montar a tabela de multiplicações. Observe de passagem que y vezes x é diferente de x vezes y. Esse conjunto de simetrias compõe um exemplo de grupo, no caso, o grupo das simetrias do triângulo equilátero. Vimos que o termo grupo implica em sucessivas aplicações de duas transformações, resultando em uma transformação do mesmo conjunto e que o inverso de uma transformação também pertence ao conjunto. Agora vamos expandir esse conceito para além da geometria do triângulo equilátero. Um grupo consiste de um conjunto G e uma operação, que define para cada par xy de G um elemento x operação y que também pertence a G e que satisfaz as três operações binárias G1.
Para cada x, y, z pertencente a G, existe a propriedade associativa. G2, existe um elemento identidade I, tal que I operação x igual a x operação y para todo x pertencente a G. E G3, existe x', o inverso de x. Observe de um lado a simplicidade desse conceito e, por outro lado, sua notável abrangência. Grupos podem aparecer nas mais diferentes situações. Por exemplo, G é o conjunto IVWXYZ de simetrias do triângulo equilátero, como mostrado na tabela. Sabemos que G é um conjunto e que G é fechado. Então, G1, vimos pela tabela que funciona, G2 temos a simetria I, e G3 é verdadeiro, pois cada elemento tem seu inverso. Um segundo exemplo, G é o conjunto dos inteiros, e a operação é a adição. Sabemos que G é um conjunto, e que a soma de dois inteiros é 1 inteiros. Então, G1 funciona, G2 funciona e G3 funciona também. Note que, neste caso, I é 0. Um terceiro exemplo, G é o conjunto dos racionais, exceto 0. E a operação é a multiplicação. Sabemos que G é um conjunto e a multiplicação de dois racionais é um racional. Então, G1 funciona, G2 funciona e G3 funciona. Já o conjunto de todos os racionais sob a multiplicação, incluindo o zero, não é um grupo, pois se A igual a 0, não podemos obter A vezes A' igual a 1. 1 é o único elemento que encontramos para I, pois não podemos dividir por 0. Trabalhar com grupos é, portanto, trabalhar com estruturas altamente abstratas. Na teoria dos grupos, não importa quais são os elementos dos grupos e quais são as operações efetuadas sobre os grupos. O que interessa é se as condições G1, G2 e G3 são atendidas. Se tomarmos apenas as simetrias IW e V do triângulo equilátero, teremos um grupo dentro de um grupo maior de 6 simetrias. A esse grupo menor denominamos subgrupo. Então, se G é um grupo sob uma operação, então H será um subgrupo de G se H formar um grupo sob essa operação. Note que nem todo subconjunto de G forma um subgrupo. Por exemplo, ao tomarmos H igual a x, y e z, não temos um grupo, pois x, operação y, é igual a w, que não está em H. Voltando às 6 simetrias do triângulo equilátero, já definimos o conjunto G, do qual podemos formar vários subgrupos. O número de elementos em um grupo é chamado de ordem do grupo. Nesse caso, temos um grupo de ordem 6 com subgrupos de ordem 1, 2, 3 e 6. Observando que a ordem dos subgrupos parece sempre dividir a ordem do grupo, Lagrange provou esse fato mesmo antes de o conceito abstrato de grupo ter sido definido. Eu não vou aqui apresentar a prova desses teoremas, mas ressalto o fato extraordinário de se obter a partir da ideia abstrata de grupo uma relação numérica concreta. O isoformismo. Um isoformismo de grupos é uma função entre dois grupos que gera uma correspondência bionívoca entre os elementos de ambos, respeitando-se as operações de cada grupo. Se existe um isoformismo entre dois grupos, eles são chamados de isomorfos. Do ponto de vista da teoria dos grupos isomorfos possuem as mesmas propriedades e não é preciso fazer distinção entre eles. O interesse por isoformismos reside no fato de que dois objetos isomórficos têm as mesmas propriedades, de forma que podem receber um tratamento matemático equivalente. O isoformismo é estudado na área de topologia e é um dos conceitos importantes da álgebra abstrata. A propriedade do isoformismo é uma excepcional ferramenta para simplificar as coisas. É importante na matemática ser capaz de reconhecer se dois problemas aparentemente diferentes podem ser tratados da mesma forma. Às vezes, um isoformismo é observado e pergunta-se por que ele acontece. Por exemplo, existem certas permutações de um conjunto contendo 5 elementos associados com as raízes de equações do quinto grau. Esse grupo tem 60 elementos. O grupo de rotações do dodecaedro também tem 60 elementos. Pode-se mostrar que esses dois grupos são isomórficos.
Partindo dessa coincidência, Felix Klein descobriu uma profunda interconexão entre três teorias aparentemente não relacionadas: a equação quíntica, os grupos de rotação e a teoria das funções complexas. Entre outras coisas, isso explicou um fato já observado: a equação quíntica pode ser resolvida usando uma função complexa especial, conhecida como função elíptica. Antes de Klein, isso podia ser verificado por cálculos informais, o que parecia uma coincidência. Klein provou por que isso acontece. Outro grande estímulo para o desenvolvimento da teoria dos grupos ocorreu no século XIX, depois de 2000 anos do reinado da geometria euclidiana. De repente apareceram novas geometrias, como as geometrias hiperbólicas e elíptica e muitas outras, e a mais importante delas, a topologia. Klein propôs que a geometria fosse definida como o estudo das propriedades das figuras que permanecem invariantes após a aplicação de certos grupos de transformações, seja no plano, no espaço ou em qualquer dimensão. Por exemplo, a geometria euclidiana no plano é o estudo das propriedades da figura que permanecem invariantes sob a aplicação de rotações, translações e reflexões. Então, dois triângulos são congruentes e um pode ser transformado no outro por meio das simetrias euclidianas. Analogamente, a topologia é o estudo das propriedades das figuras que permanecem invariantes após a aplicação de transformações topológicas, como na deformação de uma borracha. É motivo de grande realização profissional quando um matemático descobre um isoformismo entre duas estruturas que conhece. Geralmente, essa percepção é um avanço no conhecimento, pois cria novos significados para as coisas aparentemente não relacionadas. A teoria dos grupos nos ajuda a perceber padrões, pois está presente onde existem simetrias. Ela nos permite descrever simetrias de modo abstrato em forma de um grupo. Em alguns casos, podemos ir mais longe e dizer que somente algumas simetrias podem existir. Por exemplo, papéis de parede são configurações simétricas desenhadas no plano e somente existem 17 grupos de simetria distintos que veremos em outra parte.